Boa tarde. Sejam bem-vindos a esta casa, nesta tarde. Eu peço a gentileza de desligarem o celular. E não sei se vocês sabem, a casa ajuda a obra assistencial da casa, foi Francisco Morato, é uma casa muito necessitada. E tem várias maneiras de poder ajudar. Quem quiser, lá na secretaria com a Miriam, ela dá todas as informações. Tá bom? Então, nesse instante, eu convido a todos a relaxarem em seus lugares, com os olhos fechados, para melhor conectarmos com a espiritualidade maior, aqui presente já. Vamos então, agradecendo aos nossos benfeitores espirituais, que junto a nós sempre nos encaminham para o melhor e fizeram e fazem de tudo para que possamos prosseguir. Vamos agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe espiritual desta casa que já está atuando em cada um de nós, que possamos deixar as preocupações e problemas lá do lado de fora e aqui aproveitarmos esta tarde para o nosso tratamento espiritual, físico e mental, se necessário. Vamos então, agradecendo a oportunidade de estudo, que possamos sair desta tarde, desta casa, melhores, com soluções, boas soluções e boas orientações do plano espiritual maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus que está aberto o nosso estudo dessa tarde. Obrigado. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi, é e sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, da nossa mãe maior Maria Rosa Mística de Nazaré, da cúpula espiritual da Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina, dos nossos mentores individuais, que esteja conosco hoje e sempre, queridos irmãos e irmãs. Então, desejamos sim uma boa tarde a todos nós, os encarnados que aqui estamos nesse momento, nós da condição de assistidos, como também os trabalhadores aqui presentes, também os trabalhadores espirituais, enfim, que possamos, em mais uma oportunidade, em mais um retorno, além que sempre estamos, já que estará essa casa que sempre nos acolhe semanalmente, buscarmos em mais um tema do Novo Testamento do Cristo, e logicamente que lado a terceira revelação, o Consolador Prometido, que é a codificação kardeciana, estudarmos e buscarmos sairmos, quem sabe, um pouquinho melhores da porta para fora e assim melhorarmos a cada dia que passa. Então, com esse retorno, com essa alegria de aqui estar novamente junto com os amigos que me acompanham nessa atual encarnação, gostaria de abordar um capítulo, queridos irmãos e irmãs, como de costume, de uma das obras que nós temos por hábito trabalhar aqui na casa, aquela que nós conhecemos como terceira da codificação kardeciana, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado aí a partir de janeiro de 1864, em que nos traz inúmeros assuntos do nosso cotidiano, motivando-nos a divisarmos dias melhores. E será que o tema de
de hoje pode fazer isso em nossos seres imortais, em nossos espíritos, em nossas consciências. Vejamos que esse tema, então, vai nos desafiar a avaliarmos ou reavaliarmos como nós estamos agindo em prol do nosso semelhante. E que tema é esse? É o tema que nós estamos trabalhando a partir deste minuto em diante, contido, extraído do capítulo 13 dessa obra, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E antes de adentrarmos propriamente nos slides do material deste projeto que aqui preparamos para desenvolver quem sabe um pouco mais amplo, o que nós podemos entender que disse Jesus, ou até mesmo o codificador da doutrina dos Espíritos, o professor Hippolyte Léon Benizar Rivail, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, que há séculos atrás já precisava estar sendo desenvolvido por nós nas reencarnações pretéritas e que agora, no século XXI, terceiro milênio, ainda mais precisamos aprimorá-los diariamente, porque já temos ferramentas suficientes para assim o fazer, para assim o agir. Mas não é fácil, porque estamos avaliando o que passa no mundo. Precisamos tomar cuidado, inclusive, que nós estamos ouvindo, assistindo, compartilhando por meio de redes sociais. Será que assim o que nós estamos fazendo está de acordo com tudo que nós recebemos aqui no SEIC semanalmente? É o que vai nos desafiar a uma compreensão deste material que vem aí nos elucidar neste capítulo 13. E vamos ver o que Kardec também nos traz dentro deste próprio capítulo. Ele vai nos trazer, por exemplo, uma passagem ali, conforme nós a conhecemos, do óbolo da viúva, que é a humildade, é a intenção, é nós nos colocarmos naquilo que no momento presente nós temos para dar de nossa alma, que transcende o que é material, em prol de uma ou mais pessoas, ou em prol de uma causa, fazendo uma comparação de muitos que têm, que às vezes fazem, mas para que os holofotes estejam direcionados em seu próprio benefício, mas que como fica o adicionar ou a multiplicação dessas benesses para a nossa eternidade. Será que isso pode ser atitudes que já estão sendo pagas por nós mesmos consciencialmente e nada poderemos exigir de Deus quando voltarmos para o mundo espiritual? Essa parábola do óbolo da viúva, sim, ela nos convida a essa e outras mais reflexões. Tem também o tópico de convidarmos os pobres e expropriados, porque esses pobres e expropriados muitas vezes já poderão ter tido conosco em encarnações pretéritas, necessariamente no nosso grupo familiar, não, mas pode ter sido nos ambientes de trabalho que nós já passamos em séculos anteriores, em objetivos de evolução, que nós estamos interagindo com pessoas muitas vezes desconhecidas, mas que tornam-se conhecidas a partir do momento que estamos nos relacionando em prol de um determinado objetivo, e principalmente demonstrarmos como cristãos e espíritas, ainda mais na prática, ainda mais de forma genuína, cristalina, quando nós enxergamos a todo momento que sempre há de ter pessoas em maiores dificuldades em comparação às nossas, porque nós também as temos, como temos, no campo físico, no campo psíquico, no campo energético, a depender de como nós estejamos nos comportando ou como nós estejamos pensando. Diga-me com quem andas, que poderei dizer quem és tu. Diga-me com que pensas, que poderei dizer com quem possais estar acompanhados de que forma? Espiritualmente, por exemplo, dos nossos mentores individuais ou dos espíritos ainda aos milhares na psicosfera desse orbe em desequilíbrio, a como muitos os chamam, os intitulam de obsessores, mas que são nossos irmãos, porque são criaturas de um mesmo
Pai e precisarão ser felizes e um dia serão co-criadores, cristos planetários, como também nós os seremos. Então, por isso que Jesus pede para que convidemos, vivenciemos e compartilhemos com esses pobres e estrupiados de quais sejam as formas a quais eles estejam vivenciando os seus enormes desafios existenciais. Vamos passar aqui por uma de muitas das passagens de Jesus que está atrelada a esse capítulo 13, onde vamos prestar um pouco de atenção para ver o que ele tem a nos dizer neste momento. Vem Jesus dizendo para que devemos nos guardar de praticar as boas obras diante de quem? Dos homens encarnados na carne e no osso, como nós, os pouco mais de 8 milhões de seres, porque seres vivos que, conforme os Espíritos atualmente estão encarnados em nosso órgão, para que sejamos vistos por eles. Porque assim não tereis a recompensa junto ao vosso Pai que estás nos céus. Continua essa passagem, mas antes de adentrarmos na sequência da leitura, já podemos, nesses minutos iniciais, depreender que bom que assim é. Se tivermos a oportunidade de receber por meio da nossa petição antes de voltarmos ao corpo material, por meio da reencarnação, lá na erraticidade, no mundo espiritual, bens materiais, isso significa que nós tínhamos a consciência que saberíamos lidar com eles ao longo da nossa reencarnação, ao longo das décadas. Mas a partir do momento que o espírito acopla-se a um novo corpo físico e divisa as tentações que o mundo pode nos proporcionar, principalmente ainda em um mundo de estágio final de provas e expiações, que sim, é o que o planeta Terra ainda está buscando, enfim, encerrar no seu ciclo evolutivo. É natural que caímos nessas tentações e muitas vezes entreguemos aos mais necessitados, mas querendo os holofotes, querendo ser retribuídos com o obrigado. Que Jesus o abençoe, que Deus o multiplique, em vez de fazermos no anonimato as escondidas, para que apenas a nossa consciência alimente-nos da dever cumprido por aquilo que nós pedimos para passar. Mas isso estou falando na vertente da nossa petição. Existe uma outra vertente, ou digamos o outro lado da moeda, que é aquela situação que nós somos muito ricos no passado, em uma ou mais encarnações, e fizemos muitas coisas erradas. Mas precisamos agora novamente voltar com a riqueza em uma próxima reencarnação para fazer de forma correta. Aí nós temos um desafio um pouco mais complexo, mas não impossível de atravessarmos. Vem ao encontro também deste primeiro parágrafo que Jesus nos traz. Então vamos nos guardar de mostrar ao mundo aquilo que nós podemos fazer em benefício do nosso semelhante, porque ele disse: é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que você vê que você fica por mesmo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Mas continua Jesus dizendo: quando, pois, deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas, como também nas ruas. Será que assim nós ainda o fazemos? Nós, que eu digo, em humanidade, com o propósito de serem honrados pelos homens. Pois em verdade vos digo que eles ou nós já recebemos a nossa recompensa. Assim não buscaremos, quando voltarmos para o mundo espiritual por meio da desencarnação, divisarmos, pleitearmos estágios evolutivos de uma forma mais séria, já em outros orbes, como por exemplo, citando apenas esse sistema solar, Urano, Netuno, Saturno, Marte, o próprio Júpiter, que dizem os irmãos espirituais que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, e que, diga-se de passagem, se não adentrarmos numa terceira guerra mundial, nesses anos e nas próximas décadas, ele tornar-se-á um segundo sol do nosso sistema solar nos próximos séculos, a partir do momento que formos nos desenvolvendo no mundo de regeneração, que tanto Divaldo Pedro, Chico Xavier e os seus leitores ali trouxeram para
alimentar-nos de esperança de que sim, dias melhores virão, desde que assim nós o construamos para as nossas vidas. Então é importante que busquemos a coletividade, a expansão de consciência. É importante que pensemos, que bom que assim eu fosse. Cada ação, cada pensamento que viéssemos a empreender, se o nosso mentor individual estivesse ao nosso lado, como ele estaria olhando para nós? Como ele agiria? Como seria bom se nós assim já fizéssemos no nosso dia a dia, em cada minuto? Como seríamos mais assertivos? Quantos erros poderiam ser evitados? Erros já cometidos em larga escala por nós mesmos nas reencarnações pretéritas. Continua ainda essa passagem de Jesus dizendo: tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique ainda em segredo contigo mesmo e com o Pai Celestial, que vê em segredo absolutamente tudo o que nós pensamos e o que nós concluímos, concretizamos para o benefício dos nossos irmãos esses que estejam desde o princípio inteligente no reino mineral até nós que estamos na nossa evolução do reino nominal, e assim ele há de nos recompensar. E quais seriam essas boas recompensas que nós poderíamos receber a priori logo na atual encarnação, ou a posteriori na erraticidade ao voltarmos para o mundo espiritual, ou ainda já construindo a nossa próxima reencarnação? Alguém aqui se questiona em relação a isso? Será que mesmo precisamos deixarmos este corpo físico ou voltar para o mundo espiritual, lá trabalhar, lá estudar, para que assim tracemos novos objetivos reencarnatórios? Não é essa a resposta, não. É agora. Tudo o que pudermos fazer vai multiplicar-se para todas as próximas reencarnações. Então, como que é a vida que nós queremos ter na próxima carne, que nós venhamos a nos acoplar nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai? Então é assim que nós temos que pensar dentro desse capítulo 13, quais são as recompensas que nós poderemos ainda divisar e as recebermos, ou quais as que deveriam ser recebidas por nós, mas por meio das ações que ainda são muito precárias, muito aquém de uma evolução moral e intelectual, como nós aqui, em estado de vigília com os olhos abertos, estejamos empreendendo, mas que poderiam ser bem melhores com tudo que a Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina nos oferece semanalmente nas suas diversas atividades. Atividades para o pão material, mas principalmente para o pão espiritual, o pão moral, o pão que vai fazer com que, enfim, cresçamos espiritualmente. Que é isso que nós levamos para o mundo espiritual. Eis o contributo de o apóstolo São Mateus, no seu capítulo 6, dos itens 1 ao 4. E quais seriam outras aptidões que poderiam fazer com que mais caridade nós desenvolvêssemos em prol dos nossos semelhantes, com mais assertividade e com mais amplitude, qualidade, consequentemente, quantidade, porque muitos precisam dela e muitos esperam elas de nós, os espíritas. É aquela que tem que ser feita com os nossos recursos próprios, sim. Recursos próprios, por exemplo, que podem ser despendidos pela obra que aqui faz parte da casa, que fica lá em Francisco Morato, que a irmã aqui trouxe a abertura de nossos trabalhos. Um item, um gênero alimentício, uma roupa, itens de higiene e limpeza. Quantas pessoas, quantas famílias da casa aqui atende mensalmente? O socorro fraterno que eu cheguei a participar também com o Fábio, que diga-se passagem, quem não participou um dia voluntaria-se. Procure ele um dia que esteja à noite, aqui vocês vão adorar. É aqui na região. Como é gratificante distribuir uma alimentação e você vê nos olhos, no fundo dos olhos daquele ser que chega ali até o seu próprio espírito a gratidão de que alguém estava se preocupando com ele, alguém que nem o conhece. Então, por que deveria se preocupar? É um desafio de tudo que nós recebemos aqui no CEIC, semanalmente, fazemos com que esses recursos tragam
alívio às dores dos nossos irmãos e irmãs que sim são e como são maiores do que as nossas, e muitas das vezes ao longo de nossa encarnação. Aquelas que visam melhorar as condições materiais e espirituais do próximo. Muitas vezes também, quando estamos em equipes de trabalhadores das casas espíritas, fazendo, por exemplo, esse trabalho de distribuição de socorro fraterno junto com o pão e junto até mesmo com o líquido, nós vemos pessoas que, até mesmo no campo intelectual, são muito mais inteligentes que nós. Lembro-me de uma casa a qual eu fazia parte, depois da pandemia eles não continuaram com essa atividade, é uma pena, mas que 15 anos em muitos ali fazíamos na Praça Padroeira do Brasil, no centro de Osasco. Certa vez, conversando com o irmão, enquanto ele estava comigo, ele me disse que ele tinha passado na Faculdade Federal do Pernambuco. Eu não tinha essa capacidade. E é um irmão que qualquer um pode prejudgar só porque não tem uma vestimenta, só porque às vezes caiu no campo do desequilíbrio de irmãos que estão desequilibrados no mundo espiritual, estão ali ao seu lado, fazendo com que suguem as energias dos vícios que ainda nós nutrimos, do tabagismo, do alcoolismo e outros mais dos nossos pensamentos, outros mais que nós já sabemos. Então é por isso que nós temos que sim buscar nos alimentar a matéria dos mais necessitados da ser humano, principalmente o espírito, porque toda vez que você dá ouvido numa situação dela, se você deixa a pessoa se sentir ali acolhida, não é apenas despejar algo a outrem, não. É fazer com que aqueles minutos, como se fossem os últimos, terminou aquela atividade, vou desencarnar, que bom, fiz a minha parte. Fiqueis com uma boa causa, disse Jesus lá há mais de 2000 anos atrás. Então, o desafio de aprimorarmos no campo do material, mas principalmente do espiritual, porque eles que nós precisarão se reerguer espiritualmente. Aquele que não humilha a quem venha a receber uma benesse por nós entendida, obviamente esse tópico está atrelado ao tópico anterior. Aqui exige um certo grau de esforço, renúncia e comprometimento. Tenho certeza absoluta que aqui todos nós temos famílias, temos as nossas obrigações domésticas, temos as nossas obrigações intelectuais, no campo profissional que muitas vezes nós passamos do horário normal. Então, como é difícil nós nos disciplinarmos, por exemplo, para sermos voluntários das casas espíritas em um determinado dia da semana, não mais. É difícil, não é? Ah, como é? Mas é a porta estreita que nós precisamos fazer com que nós busquemos adentrar a cada dia, degrau após degrau, grão após grão. Por que dificuldade todos nós teremos, irmãos e irmãs, no campo financeiro, no campo moral, e todos mais que possam ali nos desestruturar momentaneamente e dar um dia após o outro para que reavaliemos tudo isso nos 7 dias da semana, das 24 horas do dia, como está sendo o meu dia. Qual é o investimento espiritual que eu estou fazendo para mim mesmo? Porque eu não estou fazendo para mim, estou reverberando, dando um exemplo por meio. Os outros queridos irmãos e irmãs também estão tendo uma condição de se contagiar. Vamos trazer André Luiz também, lá nas obras do nobre apóstolo Xavier, nas palavras de Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier. André Luiz dizia, ou pode dizer atualmente nesse século XXI, terceiro dele, pode ser o que mais, porque, como eu disse, os Espíritos dizem que pouco mais de 8 bilhões estão encarnados. André Luiz dizia que para cada um de nós, seres encarnados, tem no mínimo 10 seres espirituais, só observando os nossos pensamentos e os nossos atos, ou os nossos não atos. Avaliemos toda uma encarnação, avaliemos o cômputo de cada temática que um ou mais voluntários venha aqui expor. Avaliemos todos os conteúdos que os cursos, porque sim, olha o próprio nome da casa, Sociedade de Estudo dos Espíritas. Então, o que não falta aqui é cursos. Ao longo de toda uma encarnação, teremos que responder ou não sentir tudo o que nós recebemos. Pergunto ainda, será que tem alguma data que seja que pelo menos 1% do tema que está sendo exposto ou abordado nos cursos não serviu em nada para eu me melhorar, para que eu entenda a reforma íntima, eu possa lapidar-me ainda mais em espírito para que eu seja útil ao meio? Resposta sim, todos os temas, mas temos que estar de olhos abertos e ouvidos atentos para os direitos ouvidos de ouvir.
porque a encarnação passa rápida, como passa rápida. E Jesus espera que sejamos, na verdade, ele não espera, ele tem a certeza que somos os trabalhadores da última hora. Alguém ainda se questiona por que será que aqui ou em outras casas eu vim parar? O que eu fiz antes de reencarnar na erraticidade do mundo espiritual para tomar esse chacoalhão consciencial da necessidade que eu não posso postergar, tampouco transferir a outrem o que cabe a me desenvolver em minha alma, em meu espírito, porque o corpo fica decompõe-se. E o que vai para o universo? Todas as assertivas contra minhas errôneas ações que venhamos a empreender. Então, olha a oportunidade de aqui estarmos vinculados a essa casa, em sermos mais assertivos dentro de todos esses tópicos que sim. Irmãos e irmãs, nós temos acesso de buscarmos, aprimorarmos em nosso dia a dia. Falamos do tópico do óculo da viúva que esse capítulo 13 vem abordar. Então, assim, perante Deus, o mérito da doação não está no valor que damos na quantidade pecuniária, não, e sim nos sacrifícios que fizermos para obter aquilo que agora estamos passando para outras mãos, para os mais necessitados. Duvido quem de nós aqui, eu digo isso porque eu, em muitas vezes, me pego nisso. Eu falo consciencialmente, não verbalizo, mas consciencialmente, como eu queria ser rico, como eu queria ter bens materiais, como eu queria não mais trabalhar na iniciativa privada, ou que fosse na pública e dedicar-me uns 7 dias da semana em obras assistenciais em prol dos necessitados. Eu, inclusive, tenho todas de cabeça, mas não é assim que funciona, não é dessa forma. Então nós temos que nos contentar com o que nós temos, porque ou pedimos ou merecemos passar por o que nós estamos passando. Então, se assim não é, vamos fazer com que o que nós temos possa engrandecer os mais necessitados. É essa a proposta desse parágrafo. Não nos preocupemos tanto com a quantidade, sim com a qualidade, que possamos vir a empreender a esses que esperam mais de nós, sim, os espíritas, os cristãos, os que estão nas 24 horas por dia sendo intuídos pelos nossos mentores individuais. Mas o que nós estamos fazendo por meio dessas intuições? Digo ainda, ou relembro ainda, quando desdobrarmos para o mundo espiritual daqui a algumas poucas horas, seja as 22 horas, 23 horas, 24 horas, enfim. Qual é a conversa que nós teríamos com mais mentores individuais? Já que todos nós dizemos que quando nós estamos absorvendo os conteúdos benéficos da doutrina dos Espíritos, nós dizemos que quando nós desdobramos nas madrugadas, nós queremos estudar e trabalhar, porque estudando e trabalhando eu estou sendo útil e eu estou crescendo e eu estou ajudando aos meus semelhantes crescerem também. Mas o que eu estou fazendo de manhã, tarde e à noite para que nessa quarta etapa que seria o desdobramento espiritual, eu assim possa estar bem acompanhado. É um desafio de estarmos reencarnados no final de provas e expiações, século XXI, terceiro milênio, lembrando que 1/4 deste século estamos findando, já que o ano que vem é 2026. Olha como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que Chico Xavier desencarnou, ano de 2002. Divaldo, há poucos meses atrás, um irmão estelar também, um espírito muito evoluído do que lá de Divaldo, de Chico Xavier, que desencarnou na semana passada, que eu tenho um grande apreço, e um dia eu quero ter com ele também, José de Paiva Neto, da LBV, Legião da Boa Vontade. Quanto ele fez no Brasil e no exterior, que ser estelar, quantos irmãos espirituais de luz vieram receber na pátria espiritual após esse seu desenlace aqui do corpo material. É um convite também que nós devemos fazer, dizer, irem para aquilo que Cristo disse a cada um de nós: nós somos deuses, nós podemos fazer tudo isso que eu fiz, e muito mais. Apequenou-se, e que não precisava apequenar-se tanto em acoplando-se no corpo físico, para que nós, ainda pequeninos que somos, engrandecêssemos ao longo das inúmeras reencarnações, por meio desses esforços individuais em prol do coletivo. Então vem agora essa reflexão dessa qualidade que precisamos mais empreendê-la em nossas vidas. Tragamos mais alguns exemplos de altíssimo valor que estão atrelados a este capítulo 13. Empregar o nosso tempo cuidando de um idoso ou de uma pessoa
doente. Sim, tem casas espíritas que assim fazem. Uma das casas que eu adoro também fazer exposição evangélica às 9h30 da manhã aos domingos. 9h30 da manhã aos domingos. Tem dia que mais de 100 pessoas lá. E olha que desafiante é, aos domingos 9h30 você já está sentado numa cadeira de uma casa espírita. Lá na Fraternidade Amor de Barueri, lá eles têm, por exemplo, uma atividade de visitar os idosos e convidam a qualquer um que assim também o faça, para bater um bate-papo fraterno, porque muitos deles não são visitados pelos seus parentes, ou se o são, muitas vezes são de forma precária, aquela visita rápida, que não quer ouvir as novidades que aquele velhinho ou velhinha tem para dizer daquele tempo que ele está ali aprendendo com os que estão ao seu redor. Quantas oportunidades nós temos de crescer espiritualmente, as pessoas doentes, não só naquele momento que ele esteja doente, mas depois buscar acompanhar, perguntando de tempos em tempos se está precisando de alguma coisa, logicamente dentro das nossas possibilidades, sem sombra de dúvida nenhuma, mas dá aquela sequência de atendimento, porque isso engrandecer-nos-á demais em espírito. Porque estaremos pedindo já uma familiar posterior com aquele ser ou mais. Então é importante que quem já faz isso busque potencializar. Quem ainda não o faz, quem sabe um dia venha a conhecer uma oportunidade dessa aqui, com certeza absoluta, não há de se arrepender. Visitar alguém em sofrimento, já dissemos anteriormente, sofrimentos materiais, ausência de recurso pecuniário, no campo mental, enfim, quantas outras situações que nós conhecemos que a humanidade passa, naqueles desafios da depressão, que muitas mazelas as pessoas estão passando, mas ela não externiza. Então, como eu sabia que ela precisa de uma ajuda, se não for no contato, de buscar compreender como a vida dela está se passando, é o desafio de nós, os espíritas, compartilhar um sorriso ou palavras de bom ânimo com alguém que esteja triste. Eu estou cansado de acompanhar nas palestras espíritas que eu assisto, seja de Augusto Dias, seja de Arthur Valadares, seja de Vitor Hugo Menino, de tantos outros mais, que a caridade não é apenas a pecuniária. É principalmente um sorriso, um abraço, um ouvir, um olhar, um aperto de mão, situações que lavam a alma daquele que está em sofrimento muitas vezes acompanhado de irmãos espirituais também em desequilíbrio, e nesse momento, se assim agirmos, poderão socorristas do universo, esse da psicosfera, no entorno do nosso orbe, na sua estrutura física, socorrer esses em desequilíbrio, fazendo com que aquele ser que estava ali sendo obsediado possa ter uma nova oportunidade de reequilíbrio. Ora, porque, sim, nós temos que responder sentiu por sentiu o que nós fizemos de errado, mas principalmente o que nós fizemos de bom. Que bom que o plantio e a colheita é obrigatória, porque isso lapidará-nos-á e jamais poderemos dizer que foi um ou mais seres que atrapalharam a nossa escala evolutiva e espiritual. Apenas e somente nós mesmos, em não observando todos esses pontos que muitas vezes parecem ser simples, mas que passam de largo por nós em momentos que nós deveríamos ser mais ativos para com esses que podem estar em condições muito precárias e que nós podemos auxiliá-los. Exercer um trabalho voluntário, seja na casa espírita, seja em ONGs, seja no seu campo individual. Quantos carros circulam diariamente? Quantos carros poderiam ter uma bolacha? Algo simples e barato, ali no console, num lugar que não atrapalhe a estética interna do seu carro, mas que possa servir para que você, parando no farol, venha uma criança, um jovem, ou um idoso, ou um adulto, pedir um recurso pecuniário, você diz, nesse momento não tem, irmão, mas você aceita um biscoito, você aceita um alimento? A cada 10, com certeza, no mínimo 8 aceitarão. Digo, alguém aqui não se alimenta espiritualmente de assim agir, e que bom que ninguém veja, só não se essa pessoa. Eu não tenho carro, tenho moto, às vezes, quantos trabalhadores aqui me vêm chegando de moto? Eu assim tento agir toda vez que eu venho. Eu fico imaginando, imagina se eu tivesse carro, e dá para fazer isso. Quantas oportunidades de caridade nós podemos empreender no nosso dia a dia?
Um ano tem 365 dias. E se vivermos 70, 80 anos de vida, multipliquemos tudo isso. E quantas oportunidades perdidas, muitas vezes por estética, ou muitas vezes por esquecimento, ou muitas vezes por achar que aquilo não vai ser benéfico àquele que está necessitado. Aquele esse que muitas vezes não tem um travesseiro, não tem uma cama para deitar à noite, ou no calor ou no frio. Queridos irmãos e irmãs, é desafiante nós sermos cristãos espíritas na prática mais do que no campo teórico. Por isso que, graças a Deus, nunca a Sociedade de Estudos Espíritas de Irmã Catarina fechou as suas portas para que quem quisesse aqui adentrar e buscasse o pão material, como principalmente o pão espiritual, aqui regirasse-se com tudo que viesse a receber. Mas tudo isso precisa ser convertido em ações do lado de fora, para que transformemos o mundo, para que, enfim, o mundo alce degraus evolutivos, patamares maiores na busca deste mundo de regeneração. O que daqui de nós não queremos? Viver num mundo sem corrupção, sem dia, sem fome, sem miséria. Quem não quer? Nas duas dimensões da vida. Coloquemos no mínimo 10 vezes mais esse quantitativo no mundo espiritual que nesse momento está 360 graus em nosso entorno, seja os resgatados, sejam os já despertos, seja a cúpula espiritual desta casa, enfim. Então o desafio também eles precisam entender em suas vidas, porque acoplar-se-ão em novos corpos físicos, como também nós a posteriori. Nenhum de nós escapará dessa conscientização de que sim, estamos sendo testados e que precisamos mais interagir com o meio. Se não quisermos ranger os dentes no momento final a qual nós estamos passando, que é esse momento de transição planetária, e assim continuarmos reencarnando na Terra nesse próximo degrau evolutivo tão importante para a nossa evolução. Ter paciência um para com os outros, e quem consegue paz tê-la integralmente? Impossível, impossível. Se até os mais evoluídos, vez outros os que estavam próximos deles, tinham uma outra atitude de uma determinada porcentagem de paciência, porque é natural que assim seja. Não somos mundo de regeneração, não somos mundos ditosos ou felizes, não somos mundos celestes ou divinos, que são as outras escalas evolutivas deste universo a qual nós temos também nesta obra, no seu capítulo 3, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, demonstrando todos os degraus evolutivos que ainda nós teremos que atravessar para a nossa perfeição relativa jamais absoluta, porque só o Pai, Deus, a fonte criadora, a obtém. E, logicamente, pensarmos mais nos que sofrem. E olha que os que mais sofrem muitas vezes estão do nosso lado, no ambiente familiar. Esses seres que muitas vezes também são desafetos lá do passado, e que a única forma de nós nos reajustarmos consciencialmente e de ambos caminharem em prol da sua felicidade é auxiliarem-se nos desafios diários, existenciais, dificílimos. Quem não tem aqui o, entre aspas, parente problema? Mas será que esse parente problema não começa com nós mesmos? Tudo isso nós temos que avaliar em nossas vidas, porque é desafiante a reforma íntima, o orar e vigiar em nosso dia a dia. Jesus nos convida a compartilharmos o nosso conforto com todos aqueles que nos rodeiam, especialmente com os menos favorecidos, que em um primeiro momento não têm como nos retribuir a mesma gentileza, e bem-aventurados são esses que não venham a nos retribuir em nada, nem que seja com um sorriso, tampouco com uma verbalização, apenas com uma gratidão espiritual, porque aí sim poderemos divisar lá a receber do Pai Celestial o benefício que eu esforcei e que todos nós nos esforçamos em empreender. E o convite agora deste parágrafo, para que assim cresçamos em humanidade nas duas dimensões da vida, e sim, é possível que assim empreendamos. Devemos eliminar todos os preconceitos que nos separam uns dos outros. Na vida tudo é tão transitório: riqueza, poder, beleza e saúde. Podemos se alterar de um momento para o outro.
quem estuda de forma profunda, a fundo, a codificação kardeciana e as obras complementares, já tem certeza, inclusive, que o espírito não tem sexo. O sexo, ele é relativo a um ser que precisa corporificar assim o órgão masculino, feminino. Então, por que assim nutrir preconceitos? Se quando nós buscarmos a nossa evolução, diminuindo até ao máximo essa preconceitualização de tantas coisas desnecessárias, nós perceberemos quanto tempo nós perdemos com futilidades, com algo que não agregou em nada ao nosso espírito. Não é esse o objetivo deste tópico, quando nos traz aí a transitoriedade da riqueza, como também da pobreza, do poder, como também da simplicidade de poder nenhum ter na sua vida, de esforçar-se ao máximo no campo do estudo, no campo do trabalho, e absolutamente nenhuma porta a abrir-se. E aí questionamos: como é possível isso? Tem tantos que se dão bem, eu que me mato, sou uma boa pessoa, tento ser cristão e espírita, faço tudo o que está na lei, dentro da regularidade, seja da Constituição de 88, das leis complementares, leis municipais, leis federais, estaduais, enfim, as leis de Deus, e não vou para frente, não me desenvolvo dentro daquilo que eu gostaria de me desenvolver. Tudo tem uma causa de ser. Aonde? No pretérito. Sabemos quais são? Não. Que bom que Deus proporciona o esquecimento de tudo que nós fizemos de errado. Porque alguém aqui conseguiria caminhar para frente sabendo as mazelas que assim o fez? Tenho certeza absoluta que não. Então é um grande desafio de mantermos em equilíbrio, de agradecermos o que nós temos, e dentro desse agradecimento, toda vez que formos testados, buscarmos auxiliar os mais necessitados, como vem aqui nos demonstrar essas transitoriedades que é inerente a seres que precisam estar reencarnados em um órgão e principalmente em um estágio evolutivo. Quantos milênios já passamos pelo mundo primitivo? Quantos milênios já passamos nos estágios iniciais e intermediários do mundo de provas e expiações? Estamos no final de provas e expiações. Então pergunto, será que realmente de tudo que nós fazemos agora no campo do intelecto e no campo da moral, não tem nada que eu possa melhorar de forma mais potencializadora de benesses para o meu semelhante, para o nosso semelhante? Também já temos essa resposta. Não vai ser fácil, dificílimo de dizer esse passagem, senão cá não estaríamos. Se não cá, esses irmãos espirituais também não estariam para rever tudo o que fizeram e tudo o que precisam ainda fazer para as suas respectivas evoluções. Mas todos os seres, diz a doutrina dos espíritos, são criados princípios inteligentes, não espíritos prontos, simples e ignorantes. Ou seja, da estaca zero, podendo adquirir as aptidões de forma mais séria ou não, ou estacionando, jamais regredindo, porque o espírito não regride em qualquer canto do universo. Então vamos buscar o que é eterno, que nós realmente poderemos levar para o mundo espiritual e não ficarmos tão atrelados, atribuídos e perturbados com essa transitoriedade dessas palavras que foram mencionadas aí no slide anterior. Pois assim a verdadeira caridade não pede retribuição ou reconhecimento. Jesus não precisou nem provar, nem expiar. Jesus veio a convite de Deus para que cuidasse da constituição inicial de um órgão na sua estrutura física, como também o desenvolvimento dos seres que aqui viriam nos seus diversos reinos, como um co-criador. Será que assim também não faremos um dia? Afirmo-nos, todos nós sem exceção, até mesmo quem, por exemplo, Hitler, Adolf Hitler, um dia ele será um Cristo planetário, um dia ele será um co-criador, um dia ele será governador de um sistema solar, como também um dia ele poderá ser governador de uma galáxia. Estima-se que quantos mesmos estrelas ou planetas existam na nossa galáxia, a Via Láctea, bem aqui sabe, de 200 a 400 bilhões. Meu Deus do céu, já deu mal no nosso cérebro espiritual, não estou falando nem no material. E o que é estrela para nós espíritas? Mundos habitados em dimensões e constituições físicas diferentes. Querem um exemplo? Busquem a obra Cartas de uma Morta, daquele irmão espiritual que foi a angiológica de Chico Xavier, Maria João de Deus. Discografia de quem? O próprio Chico Xavier, onde lá ela vai trazer experiências que ela teve em espírito, lá no mundo espiritual,
2 a 3 órgãos do nosso sistema solar, só de dentro do nosso sistema solar, lá relatando como são os seres, como é a constituição física do homem e outras mais situações. E qual é a objetividade? O que isso vem agregar nesse tema que nós estamos trabalhando nesta tarde de terça-feira? A certeza de que dias melhores virão para a nossa eternidade, mas para isso precisamos construir. Então fica esse convite, olha como é importante as obras complementares da codificação kardeciana para a nossa evolução, principalmente para que não nos contaminemos com o que é negativo, com o que o mundo despeja aí a cada um de nós diariamente, a cada minuto, para ser mais exato, porque estamos em um mundo globalizado. O Evangelho nos ensina também que não devemos fugir ou evitar os pobres, os doentes, os desempregados, os endividados, os condenados e, por que não dizer, os desequilibrados em suas diversas formas de desequilíbrio. Tudo isso nós acabamos de falar, em outras palavras, de forma direta ou indireta, que traz-nos essa compreensão de que precisamos assim buscar esses queridos irmãos mais necessitados do que nós. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem, de preencher-se em espírito. Todos nós podemos doar pelo menos o amor e o tempo em favor de alguém. Temos dúvida disso? Não. Então vamos potencializar todas as aptidões que nós já estamos colocando em prática. Compartilhe suas facilidades com os mais necessitados. Seja um voluntário quem, por exemplo, leciona, como é bonito nas casas espíritas ou em outras religiões, esses seres que voluntariam-se para dar uma aula de inglês, uma aula de artes, uma aula de português, uma aula de matemática, que será benéfico a um jovem num concurso público, num vestibular e outras mais situações. Será que esse há de receber o sentiu por esse emprego que ele está dando do seu tempo de forma positiva a um ser que ele nem conhece, um ser esse do universo, criatura como também nós somos, na condição de irmãos? Sim. Não cobre dos outros atitudes de gratidão, atitudes essas e gratidões essas que muitas vezes aprendemos nós, ou os ditos minimamente despertos, não empreendamos ou esquecemos de empreender aos nossos semelhantes. O dinheiro não é o único bem necessário para se praticar a caridade que é tudo, porque nós somos até esse determinado momento. Em 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 16 e 14, nós temos que todas as vossas coisas sejam feitas com amor, com caridade, com fraternidade, porque muitos poderão se beneficiar com isso. Essa é mais uma passagem de Paulo para que muito venha a engrandecer essa temática do capítulo 13 que nós estamos trabalhando. E vamos trazer também a Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, independentemente da temática que eu venha trabalhar, eu sempre gosto de trazer esse slide, porque ele sempre trabalha de forma ampla, macro, buscando o todo. E que diz Bezerra de Menezes em espírito acerca de algo que possa agregar-se a esse capítulo 13. Ele vem dizer que solidários nós seremos união, porém se separados nós formos uns dos outros, o que nós seremos? Apenas pontos de vista, mas juntos. Será que nós alcançaremos os nossos objetivos de sermos felizes, de passarmos para um mundo de regeneração? Sim, mas precisamos fazer mais, sempre mais, porque o mundo está muito conturbado e espera-se de muito mais de nós, os espíritas, na prática do que do plano teórico, que sim, muito nós temos, porque quantos assuntos aqui nós recebemos diariamente. E fecho o nosso tema com esse aspecto, que aqui já foi passado também na casa, em outras temáticas que nós trabalhamos. Conhecimento, expansão de consciência. Quanto mais eu aprendo, mais eu busco atingir o todo. Amai vocês o primeiro mandamento, mas instruir-vos em o segundo, já dizia Jesus. Mas também pedem os irmãos espirituais que pratiquemos e empreendamos o autoconhecimento, porque o autoconhecimento faz com que nós reconheçamos um ser muito aquém, evolutivamente falando, principalmente reconhecendo o que trazemos de desacertos do passado, das encarnações pretéritas, porque assim poderíamos trabalhar e enfim findá-las de nossa vida atual, presente, e no futuro não precisamos rescindir em missões que cabia a cada um de nós empreendê-las, porque nós pedimos para passar por elas nessa atual encarnação. Então, é uma das ferramentas do autoconhecimento e, logicamente, o feixe, que é a prática bem da caridade, da fraternidade, que fará com que
o que eu faça com esta mão, esta outra não veja, e vice-versa. É um grande desafio que o capítulo 13 veio nos fazer e nos proporcionar e nos sugestionar da porta para fora, de hoje em diante, aqui no Sociedade de Estudos Espíritas Hernani Catarina. Então, assim, para que passemos aí para as vibrações finais, a quem esteja à vontade para fechar os seus olhos, que possamos, nesse momento tão conturbado do planeta, vibrar por aqueles lugares no mundo. Que diga-se de passagem lá do outro lado do nosso orbe, muitos que estão, inclusive, em guerra, possam receber queridos irmãos socorristas, enfermeiros, médicos, para que possam acudir-los e resgatá-los nas suas diversas necessidades, como também nos seus vínculos individuais, possam ainda mais conseguir atingir os seus campos específicos para que essas pessoas desistam de ações errôneas e passem a empreender ações corretas, benéficas a si mesmo, como também ao outrem. Vibrando também, por que não dizer, os locais que estejam nas suas necessidades de ausência de moradia, como também ausência de uma compreensão nos asilos, orfanatos, nas casas de correção, nas ruas, com os irmãos que não têm lar, enfim, nos bares que existem inúmeras pessoas doentes, de nossos familiares, vizinhos e outros mais que nós conheçamos, que também receba as energias benéficas, esse passe espiritual transcendente que sim, pelo pensamento, pode atingir qualquer canto do universo. Eis que nos ensina a doutrina dos Espíritos, que é essa, a comunicabilidade do universo, o pensamento. Então, nutramos ainda mais bons pensamentos, porque assim tornarmos-nos pessoas melhores e faremos com que o mundo possa adentrar, enfim, um estágio de regeneração e o mal, aos poucos, vá deixando de existir nas suas diversas atitudes deste órgão, e só o bem venha a nutrir os nossos corações e a felicidade que esteja presente no nosso dia a dia, porque diremos: eu sou cristão, eu sou espírita e eu quero o bem do meu semelhante, seja ele quem for e em qual reino evolutivo esteja experienciando esse órgão em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo resto de terça-feira a cada um de nós, a quem for passar nos atendimentos, nos tratamentos específicos da casa, que também recebam o que mais precisem em específico, e enfim, que possamos nos rever uma próxima oportunidade, na objetividade de que daqui a um mês diremos a nós mesmos: busquei me esforçar um pouquinho mais, escorreguei, sim, mas eu busquei me levantar de uma forma mais séria. Então, o cômputo de cada uma dessas oportunidades que aqui a casa nos oferece fará com que nós assim sejamos mais assertivos a cada dia que passa. Que assim seja, graças a Deus, e um bom retorno a cada um de nós em nossos bares ou ambientes profissionais. Que assim seja.